De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 48% dos pacientes brasileiros em tratamento de câncer de cabeça e pescoço tiveram o diagnóstico tardio. Isso acaba prejudicando o tratamento, tornando um tratamento mais complexo e as chances de cura acabam diminuindo drasticamente. Mas lembrando que em 80% dos casos em que o diagnóstico precoce é feito, as chances de cura são enormes. E para falar sobre este importante assunto, nós convidamos mais uma vez o Dr. Otávio Iavarone, que é otorrinolaringologista e cirurgião da cabeça e do pescoço. Mais uma vez, Dr. Otávio, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Danilo. É sempre uma honra estar aqui com vocês e veja, como você comentou, o diagnóstico tardio traz de forma já bem sedimentada uma queda importante da sobrevida do paciente. Então é fundamental a gente ter as informações para ter o diagnóstico precoce. Muito bem. Doutor Otávio, então para a gente começar o nosso bate-papo, né, quais são os órgãos, os principais órgãos da região da cabeça e do pescoço que são afetados por neoplasias? O principal e mais comum câncer de cabeça e pescoço é o câncer de pele. O câncer de pele, que é uma lesão na face, no couro cabeludo, na pele do pescoço, isso é muito, muito comum. Agora, outros menos frequentes, mas também que impactam na vida da população, é câncer de cavidade oral, da boca, câncer de laringe, do aparelho fonatório e também o câncer da tireoide. Esses três são os principais, excetuando-se o de pele, que de longe é o mais comum. E realmente essa incidência do câncer de pele na região da cabeça e do pescoço, porque fica muito exposto, né? É uma região muito exposta à incidência solar, né? Geralmente é onde a roupa não cobre, não é, doutor? Exatamente. A maior parte do câncer de pele incide na cabeça e pescoço e também no nariz, que é mais proeminente e incide mais os raios. E o uso de protetor solar está sendo mais difundido, mais utilizado, mas os eventos que a gente vê hoje, os cânceres de pele, que são decorrentes do sol de 20, 30 anos atrás, ou seja, numa época que nem tanto era utilizado o protetor solar. Perfeito. E quais são as causas, né? O sol, no caso da pele, principalmente, mas esses outros órgãos que você já mencionou anteriormente, quais são as causas dessas neoplasias nesses órgãos, doutor Otávio? O que a gente fala é fator de risco, ou seja, todos podem evoluir com uma doença neoplásica, com um câncer. Mas existem alguns fatores de risco, que aumentam a probabilidade disso acontecer. No caso de, por exemplo, do câncer de boca e de laringe, o tabagismo, que é o consumo do cigarro, seja ele o cigarro convencional, narguilé, cigarro eletrônico, eles aumentam a chance, não só pelo uso abusivo de quantidade, mas por tempo prolongado. Não é porque algum indivíduo fumou, ele já não faz diferença ele parar. O fato de parar de fumar diminui drasticamente a chance de recorrer. Além disso, um paciente que fumou e é tratado de câncer de cabeça e pescoço, se ele persistir com o hábito do tabagismo, do fumo, aumenta ainda mais o risco de recidiva, de voltar à doença. Então, não só na prevenção, como no cuidado pós-tratamento, o cigarro deve ser cuidado. O etilismo, o consumo de álcool de forma exagerada, não só todos os dias, mas de fins de semana demasiadamente, é importante fator de risco no câncer de cabeça e pescoço. Outra coisa em voga, que está muito estudada atualmente, é o vírus do HPV, que é um vírus que se adquire pelo contato sexual e predispõe à formação, ao desenvolvimento do câncer da faringe, região da amígdala, do palato mole, da base da língua. Inclusive, como você já mencionou, o HPV, existe vacina, né, doutor,
combater o HPV em alguns públicos específicos. Qual é a importância? Então, muito se fala hoje em dia da questão de vacinas, da importância das vacinas de todos os tipos, a importância específica da vacina do HPV, além do HPV ser uma doença sexualmente transmissível que tem as suas implicações, mas ela tem justamente essa implicação nesses tipos de neoplasias da região da cabeça e do pescoço. Então, eu gostaria que você enfatizasse a questão da vacina, a importância dessa vacina para a prevenção de câncer na região da cabeça e do pescoço. Exatamente. Não só o cuidado nas atividades sexuais com proteção, como a vacina trazem uma proteção para o indivíduo. Seja tanto no câncer do colo do útero, que foi muito bem estabelecido que a vacinação e a prevenção de contato trouxe uma redução do aparecimento desse problema, como no câncer de orofaringe. A vacina que é disponibilizada no posto de saúde, principalmente para crianças de 9 a 14 anos, que é o momento ideal de se vacinar, porque a criança vai ter uma melhor resposta e não teve ainda o contato, provavelmente, com o vírus, e acontece que diminui o risco. Outras pessoas podem se vacinar? Podem. Aí entra em contato com o seu médico para avaliar. Muito bem. Você comentou também, doutor Otávio, do etilismo e do tabagismo. Associados, então, acho que a chance de você ter realmente um problema, um câncer na região da cabeça e do pescoço, deve aumentar drasticamente, elevado a nem sei qual potência, não é mesmo? Pois é, estima-se que o risco de câncer, quando você faz a combinação do tabagismo e do etilismo, do fumo e do consumo exagerado de álcool, aumenta o risco em 30 vezes. Nossa, então aumenta de uma forma... E não existe, além desse aumento drástico, né, da chance, não existe uma quantidade segura, né, doutor? Mas eu fumo só quando eu bebo, eu fumo só de fim de semana, eu bebo só de fim de semana. Não. Então o ideal é evitar e realmente, se possível, tirar esses hábitos da vida, não é verdade? O quanto menos consumir, melhor. Existem estudos que em alguma população pode ser seguro o consumo equivalente a uma lata de cerveja para a mulher ao dia e 2 latas de cerveja ao dia para o homem. Só que cada um tem um metabolismo diferente e isso pode já ser prejudicial. O melhor mesmo é evitar o consumo. Certo. Doutor Otávio, e quais são os sintomas, né, que as pessoas muitas vezes acabam se deparando, também não prestam atenção, acham que alguma coisa é normal? São vários sintomas. E aquela questão que não dói, né? Às vezes, eu nunca senti nenhuma dor. Necessariamente você não precisa sentir dor para ter esses problemas, para realmente apresentar um quadro de câncer. Então, quais são os principais sintomas que a população precisa estar atenta? Isso é muito importante a gente conversar porque, como foi dito inicialmente, o diagnóstico tardio é um fator muito importante na diminuição da sobrevida do paciente. Então, a gente precisa ficar atento aos principais sinais. E assim, na pele é fácil se identificar, às vezes até um colega, um amigo seu vai falar, olha, aqui que você tem essa lesão no rosto que você não tinha antes. Isso já facilita o diagnóstico. Agora, dentro da boca, uma lesão que não cicatriza, passou mais de 2 semanas, ou uma rouquidão, uma voz que está falhando por mais de 2 semanas, são fatores que merecem ser atentados. Um nódulo no pescoço, às vezes não dói mesmo, só que isso já pode ser um sinal de uma doença avançando. Outra coisa, dor de garganta que não melhora, passa 2 semanas e não melhora. Dificuldade ou dor para engolir. São esses os principais fatores que devem ser atentados, que se não houver melhora em 2 semanas, o médico deve ser consultado. Muito bem. E os tratamentos, doutor Otávio? A pessoa, às vezes, muitos têm medo, inclusive, de ir ao médico por conta do tratamento, mas hoje em dia os tratamentos são muito eficazes, né? Quais são os tratamentos? Como é feito o tratamento, né? Inclusive aqui na nossa cidade nós temos a referência, o Hospital Amaral Carvalho, então eu gostaria que você dissesse mais a esse respeito, até para desmistificar as informações que muitas vezes chegam à população e causam esse medo, esse temor, inclusive, de consultar um médico, de ir ao médico
para obter o diagnóstico? Existe um estigma que o câncer é o fim, o indivíduo que teve o câncer acabou com a vida dele. E isso tem que ser realmente desmistificado, porque hoje já não é mais assim. O tratamento está muito mais sofisticado e se, por exemplo, você identificar um desses sinais que a gente conversou e logo procurar um atendimento e ser proposto um tratamento, você atinge uma taxa de cura, de resolver o seu problema em mais de 90%, ou seja, é bem efetivo. E quais são esses tratamentos disponíveis? Na cabeça e pescoço, seja na pele, na cavidade oral, na faringe, na laringe, o tratamento é eminentemente cirúrgico, ou seja, uma lesão pequena, faz uma ressecção cirúrgica e está resolvido o problema. Eventualmente, em alguns casos específicos, seja da localização, histologia, a gente opta por outros tipos de tratamento, como radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, ou mesmo uma combinação deles, tudo dependendo do tipo, do estadiamento, ou seja, quanto mais avançado, às vezes mais recursos a gente precisa utilizar para tratar o problema. Perfeito, doutor Otávio. E quando as pessoas precisam estar também atentas, o famoso autoexame, né? Óbvio, quando você vai a um dentista, ele pode perceber alguma lesão na cavidade bucal, mas assim, o que as pessoas em casa podem, inclusive, se atentar, buscar esses sinais no dia a dia para que realmente, se houver a incidência do câncer, esse diagnóstico seja precoce. Então é importante que as pessoas tenham esse autocuidado também, né, para que o diagnóstico precoce ocorra e a chance de cura e de um tratamento e o procedimento no tratamento sejam mais tranquilos, né? Quais são essas dicas, né, que as pessoas podem, inclusive, fazer em casa, olhar, se atentar aos familiares e também aos amigos, divulgar essas informações? O que a gente consegue de forma do dia a dia observar na cabeça e pescoço? Lesões de pele, couro cabeludo, face, pele do pescoço, isso são evidentes, mas às vezes passa desapercebido. Então, olhar com outros olhos. Opa, essa pinta eu não tinha, essa lesão, esse machucadinho está aqui mais de 2 semanas. Será que foi fazendo a barba ou batendo em alguma coisa ou é alguma lesão a se preocupar? Outra coisa, o autoexame da cavidade oral. Eventualmente, identificar, olhar na cavidade oral, na boca, dentro, se tem alguma ferida, uma mancha branca, uma mancha avermelhada, que não está melhorando e que não tinha antes. Isso também é muito visto nas avaliações odontológicas, porque a higiene oral é fundamental na prevenção, assim como quem usa prótese dentária, elas precisam estar, as famosas dentaduras, bem ajustadas, porque senão elas causam traumas recorrentes que vão favorecer ao aparecimento do câncer. Outra coisa bastante comum de se identificar são nodulações no pescoço, na tireoide, que fica aqui abaixo do pomo de Adão, que quando você engole, sente um nódulo, uma bolinha que não tinha antes ou que vem crescendo. Isso merece uma atenção especial. Inclusive, o doutor mencionou essa questão da boca, né? Alguma feridinha, alguma coisa assim, que as pessoas às vezes associam uma afta, eu passo alguma pomada, não sei o que, melhora um pouco. Então, realmente, esse tipo de ferimento, de lesão, elas são realmente dignas de você ficar atentos, né? Porque às vezes você acha que não está sarando, mas realmente pode ser um câncer na boca, não é, doutor? Isso, exatamente. Uma lesão passou de 2 semanas, precisa ser avaliada por algum profissional qualificado. Ainda nessa questão da prótese dentária, muitas pessoas acham que é um mito. Então, realmente é preciso prestar atenção às pessoas, então isso é importante à população, principalmente, né, quem tem familiares mais velhos que já utilizam a prótese dentária, então é uma informação importante. Essas lesões, então, realmente elas podem causar câncer de boca, doutor? Podem evoluir sim. Doutor, e assim, quanto a mitos e verdades também em relação ao câncer de cabeça e pescoço, né? Nós falamos da prótese dentária, tem também os enxaguantes bucais, né? Muitas pessoas, o mau hálito, que inclusive eu não sei se o próprio mau hálito pode ser algum indício de alguma
algum câncer na região da cabeça e do pescoço, mas assim, o enxaguante bucal, né? A pessoa faz aquele gargarejo e muitos, não sei se ainda as fórmulas possuem álcool, muitos desses enxaguantes bucais têm álcool. Isso de fato, né, como nós dissemos, o fator de risco, o etilismo, o consumo da bebida alcoólica acaba sendo um fator também preponderante, e o uso de enxaguantes bucais, por exemplo, esses mais fortes, nossa, aquela ardência, né, tem o álcool na composição, de fato pode aumentar a chance de câncer de boca? Na verdade, a higiene oral com enxaguante vai complementar o cuidado da cavidade oral. Isso vai trazer benefício. Agora, se a pessoa está com mau hálito, que não melhora, está um cheiro diferente, isso pode ser um sinal de câncer. Mas o fato de apresentar um álcool na composição não interfere no desenvolvimento do câncer no uso em si. Porque na realidade, se houver muitas empresas já nem formulam mais esses produtos com álcool, mas a quantidade do álcool que existe ali, de fato, as pessoas, como o senhor disse, podem utilizar para reforçar a higiene, que é um processo, uma forma de prevenção, não é mesmo, doutor? Perfeito, prevenção. E também, assim, a questão do câncer de cabeça e pescoço é mais prevalente em algum público, idosos, pessoas mais jovens, por conta dos hábitos, é mais prevalente em homem, mais prevalente em mulher, ou toda a população está suscetível também a esse tipo de câncer? Bom, na cabeça e pescoço é mais frequente numa população acima dos 50 anos, mas claro que todo mundo pode estar suscetível, de forma mais rara em crianças e adultos jovens, mas eventualmente pode acontecer. A grande questão são os fatores de risco. Na pele, a exposição a raios ultravioletas, o sol, o tabagismo, o etilismo, por exemplo, próteses mal adaptadas, e isso levam anos de consumo para que aconteça muito depois o problema. Exposição à radiação. Alguém que se expôs à radiação pode apresentar um câncer de tireoide, mas normalmente acontece 20, 30 anos depois. Por isso, essa população é de 50, 60, 70 anos de idade. Doutor, um outro mito, né, que as pessoas falam, o uso de celular. Hoje em dia é até importante a gente desmistificar. Ele tem a radiação, apesar de ter o controle das agências reguladoras, mas a radiação do celular, muitos falam, é melhor você não utilize o celular no viva voz, para não encostar na cabeça, para não encostar nessa região que então vai causar câncer. Micro-ondas, por exemplo, né, como você mencionou a questão da radiação, evita ficar próximo de micro-ondas. Realmente essas questões, esses fatores podem influenciar no desenvolvimento de um câncer, ou é mito? Na verdade, quando a gente fala de radiação, as radiações que são comprovadamente, que interferem na gênese do câncer, são pacientes que trabalham com radiação, que trabalham num raio-x sem a devida proteção, ou que fizeram tratamentos de radioterapia com baixas doses, ou mesmo alta dose, e eles são sim os fatores de risco quando a gente fala em radiação. Então, o uso de celulares, esses aparelhos eletrodomésticos que emitem radiação, então isso realmente as pessoas não precisam se preocupar, se preocupar mesmo com os fatores de risco, aí os hábitos de vida, né? Exato, eles passam por testes e rigorosas avaliações para a segurança das pessoas. E o consumo de carne vermelha, doutor? Também existe aquela máxima, embutidos, né? Muitas vezes que vai muito produto ali para conservação. E a própria carne vermelha do churrasquinho do fim de semana, e esses demais embutidos aí que as pessoas adoram, os petiscos, mortadela, salame, esses produtos embutidos que são os ultra processados. Então, realmente, o consumo, a alimentação precisa realmente ser controlada para evitar também o consumo excessivo desses alimentos, para evitar o câncer da cabeça e do pescoço, ou não é algo que a população precisa se preocupar, doutor? A carne vermelha, sim, traz problemas para a saúde em consumo excessivo, só que não especificamente para a cabeça e pescoço.
Agora, consumir bebidas muito quentes. Quem bebe chimarrão com muita frequência, muito quente, predispõe à formação de câncer de esôfago. Consumo de embutidos ultraprocessados também aumenta o risco de câncer na região. Certo. E agora, para a gente finalizar, doutor, a alimentação saudável, ela é importante para a prevenção desses cânceres, né? Quais são os alimentos, inclusive, que as pessoas podem consumir mais? Existe algum alimento que tem nutrientes que vão favorecer a prevenção a essas neoplasias na região da cabeça e do pescoço? Evitar consumos de alimentos com muito agrotóxico, dar preferência por legumes, frutas, verduras, alimentação maneirada de carne vermelha, consumir os peixes, que aumenta o ômega 3. São alguns fatores na alimentação que podem trazer benefício de proteção, não só no câncer de cabeça e pescoço, como de uma forma geral para a saúde. De uma forma geral, e os hábitos também, né, doutor? Nós já falamos das questões de consumos excessivos de bebidas, cigarros. Inclusive isso é importante, muito se fala ao cigarro, que é a principal. Eu vou deixar de fumar e vou passar a utilizar o cigarro eletrônico, aí que também cresceu muito esse hábito entre os jovens. É tão prejudicial quanto o cigarro que produz aquela fumaça mal cheirosa, que incomoda todo mundo. O cigarro eletrônico nem tem cheiro, então não dá problema. Mas acredito que não seja bem assim, né? Perfeito, Danilo. Esse ponto é muito importante ressaltar, que os jovens vêm trocando por uma questão de odor melhor, por estar na moda, só que as quantidades de produtos tóxicos ainda estão presentes. Então o indivíduo está sendo submetido a um fator de risco que já daria para ter ficado para trás. Inclusive esses equipamentos eletrônicos, alguns nem certificação tem, porque no Brasil ainda a venda não é legalizada. Geralmente são equipamentos importados, que entram de forma ilegal no país, então não tem nenhuma regulamentação pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, o Ministério da Saúde. Eles podem, inclusive, ser mais prejudiciais, doutor, inclusive por conta do que tem ali. Às vezes ele tem uma bateria interna, realmente ele é até mais prejudicial. Eventualmente já foi constatado a presença de níquel, amianto, nessas composições que são altamente tóxicos para o ser humano. São metais pesados e que vão causar, inclusive, problemas não só no pulmão, mas nessa região da cabeça e do pescoço também. Perfeito. Muito bem, doutor Otávio. Obrigado mais uma vez por sua presença. Fique à vontade para fazer mais considerações, mais alguma dica. O espaço da TV Câmara está sempre aberto e quando você tiver mais assuntos, também o convite já está feito. É sempre uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês e nos vemos numa próxima. Muito bem, muito obrigado, doutor Otávio. Muito obrigado a você, telespectador e telespectadora da TV Câmara, por mais essa entrevista. Lembrando que ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, também no Facebook, no Instagram. Nós divulgamos no WhatsApp para que você possa compartilhar aí com os familiares informação que é uma informação certificada pelo Dr. Otávio Iavaroni, médico otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço aqui da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Otávio, e nos vemos nas próximas entrevistas aí no decorrer da programação da TV Câmara. Um abraço, até mais!